Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula nesse canal. Na videoaula de hoje, a gente vai estudar um pouquinho a equação geral de um plano, né? Nós vamos dar início então à unidade 8 dessa disciplina de geometria analítica e nessa unidade 8 a gente vai estudar, se dedicar aí a estudar os planos. Eu sou a professora Franciele Triques e vou acompanhar vocês aí nesse estudo, então, nesse estudo de planos, né? Os planos, ao estudar planos, a gente normalmente se preocupa e estuda esses planos em R3, né? Dentro da geometria analítica, a gente tem o contexto de estudar objetos que estão em R2, e aí os objetos em R2 interessantes são as curvas, né? E o R2, ele é um plano por si só, né? Só que o problema de R2, de planos em R2, é que dentro do R2, o único plano que cabe é o próprio R2. Então, não faz sentido se perguntar e estudar planos que estejam em R2, porque só cabe o próprio R2 lá. Então, o estudo de planos, ele acontece dentro do espaço de 3 dimensões, dentro do R3. Então, a gente vai ver o que a gente precisa para definir um plano, que objetos que eu tenho que ter em mãos para poder definir um plano. Então, a gente tem alguns casos aí. O primeiro caso é a situação em que eu tenho um ponto do plano e um vetor que a gente chama de vetor normal ao plano. O que acontece com este vetor n chamado de vetor normal ao plano? Esse vetor n, ele é um vetor que ele vai ser ortogonal a esse plano. Então, pensando em termos mais gerais, né, olhando para isso, deixa eu pegar aqui um caderno para fazer de conta que vai ser o meu plano, para a gente visualizar a posição que estaria esse vetor normal. Por quê? Porque essa visualização em 3D é importante. Então, se você pegar esse caderno aqui e pensar nele como sendo o teu plano, porque o que a gente pensa em plano? Você pensa na superfície da mesa, na capa de um caderno, numa folha. Isso seria uma ideia, né, visual, concreta do que é um plano. E aí, quando eu olho para esse vetor, que ele é um vetor normal, um vetor normal ao plano, aonde que esse cara vai estar em relação ao plano? Ele vai estar tipo aqui, né? Tipo aqui. Ele vai estar nessa posição assim, bem estranha mesmo, tá? O que acontece? Deixa eu pegar um vermelho, caneta vermelha, que eu acho que talvez funcione melhor, tá? Então, você vai ter algo assim. Qual que é a relação entre esses objetos aqui? O caderno, que está fazendo o papel daqui do meu plano, e essa caneta que está fazendo o serviço aí do meu vetor normal. O que acontece é que o ângulo formado entre este vetor normal e este plano, né, ele é um ângulo de 90 graus. A gente olha esse ângulo, na verdade, entre esse vetor normal e um vetor que pertence ao plano. Então, se eu colocar aqui uma caneta sobre esse caderno para fazer de conta que é um vetor que está no plano, o vetor normal ao plano, ele vai ser um cara aqui que vai formar um ângulo de 90 graus com este cara do plano, com este vetor que está no plano. E aí, esse ângulo de 90 graus, claramente, ele é medido através do produto interno entre esses dois vetores sendo igual a zero, né? Produto escalar entre esses dois vetores sendo igual a zero. Então, olhar para esse vetor, dizer que eu vou pegar um ponto que está nesse caderno, né? Eu preciso, para determinar um plano, um ponto do plano, ou um ponto que está nesse caderno, e um vetor, que é um vetor chamado de vetor normal ao plano. Então, sempre que você pensar em vetor normal ao plano, você vai estar justamente olhando para este vetor, né? Este vetor aqui. É um vetor que sai do plano, mas ele não sai de qualquer forma.
ele sai formando um ângulo de 90 graus com todos os vetores do teu plano. Então, ele não pode ser um cara com uma inclinação tipo assim, tá? Ele não é um vetor qualquer, não é um cara com uma inclinação tipo essa, ou para cá, entendeu? Ele é um cara ortogonal ali ao teu plano. Esse é o chamado de vetor normal. E é importante que quando a gente discute a ideia de plano, esse posicionamento desse vetor normal fique muito claro para vocês, porque pensar nele vai ser fundamental para entender como que você chega aí nas equações dos planos e as relações deste vetor normal com os vetores que pertencem ao plano, tá? Uma segunda situação, né, um segundo caso aí que a gente tem, que também nos possibilita definir um plano, é o caso em que eu tenha um ponto que pertence ao plano e dois vetores, eu estou chamando aqui de U e de V, vetores que são paralelos a esse meu plano, tá? Num contexto mais assim, professora, eu não consigo pensar em paralelos, você pode pensar em vetores que estão no plano. Então, você pode, quando eu digo paralelos, eles podem ser paralelos não estando no plano ou ser paralelos estando no plano. Num contexto mais simples de se pensar, você pode pensar em paralelos que estejam de fato nesse plano. Então, o que a gente está fazendo? Eu tenho um ponto e aí eu vou pegar dois caras aqui, dois vetores que estão aqui em cima desse plano, que são os chamados vetores paralelos ao plano. Você vai basicamente colocar dois caras ali. Essa é uma ideia, né, de se pensar esses vetores. Talvez se eu colocar essas canetas assim no branco, ficaria mais fácil para vocês visualizarem. Então, eu vou pegar aqui, sei lá, não importa muito a posição, tá? E aí, vou colocar os caras aí. Beleza. Dois vetores, né, que pertencem ao meu plano, duas canetas que estejam aí em cima desse plano, tá? Então, esse é um dos casos. Então, se eu tiver um ponto e um vetor normal ao plano, eu tenho um plano bem determinado. Se eu tiver um ponto e dois vetores que são paralelos ao plano, eu também tenho um plano bem determinado. Eu sei quem ele é. O terceiro caso é o caso de eu ter três pontos que pertencem ao plano. Se eu tiver três pontos que pertencem ao plano, eu também tenho um plano bem determinado, tá? E aí a gente vai estudar como que em cada um desses casos a gente consegue escrever a equação no caso geral do plano, tá? Eu acho que eu não faço todos os casos nessa videoaula, porque senão vai ficar muito longa, tá? Mas aí tem as próximas videoaulas para a gente ir amadurecendo e trabalhando com esses casos todos, beleza? Então, eu vou começar com a equação geral do plano, tá? Que é um dos modelos, né? Um dos tipos de equação que a gente tem para definir um plano. E aí, para o caso da equação geral do plano, para a gente começar o nosso estudo aqui, a gente vai começar pegando um ponto que pertence ao plano, né? E um vetor que seja um vetor normal ao plano. Então, a gente vai estar onde? A gente vai estar aqui nesse primeiro caso, dado um ponto e um vetor normal. Depois, com o estudo, né, ao longo do nosso trabalho aqui, vocês vão perceber que esses outros dois casos, o caso 2 e o caso 3, a gente consegue facilmente trabalhar esses dois casos para cair no caso 1 de novo, tá? Tem como voltar para o 1 e aí o que você entendeu do 1 você destrincha e resolve todos eles, né? Uns passos a mais aí, cai no 1 de novo e trabalha a partir do 1, tá? Então, na situação em que eu tenho um ponto que pertence ao plano e um vetor normal do plano, que é uma situação generalista suficiente, porque os outros dois casos caem nesse, né? A gente define o plano da seguinte forma. O plano π vai ser o conjunto de todos os pontos em R3, tais que o vetor AP vai ser ortogonal ao vetor N. Então, é aquilo que eu estava dizendo para você. Esse vetor normal
ele é um vetor ortogonal ao plano, e isso significa que ele é ortogonal a todos os vetores que pertencem ao plano. Então, para um ponto em R3 pertencer a esse plano, né, o que eu preciso? Eu preciso que o vetor que parte do ponto A, que eu sei que está no plano, ao vetor P, que é um vetor em R3 qualquer, seja ortogonal ao meu vetor dado, o vetor normal do plano. Esse vetor que a gente está chamando de N. Bom, dizer que o vetor AP é ortogonal ao vetor N e verificar isso, né? Isso vai acontecer, voltando aí para o nosso conhecimento de produto de vetores, quando o produto escalar entre o vetor AP e o vetor normal for igual a zero, né? Então, a gente sabe lá que o produto escalar entre dois vetores é igual a zero se e somente se esses vetores são ortogonais. Dito de outra forma, se e somente se o ângulo entre esses dois vetores for um ângulo de 90 graus. Caso contrário, esse produto escalar não dá zero, tá? Professora, não lembro mais o que é produto escalar. Calma, próximo slide eu reviso, beleza? Então, dizer que o ponto está no plano, um ponto genérico de R3 vai pertencer ao plano, se esse produto escalar for igual a zero. Então, aqui eu tenho um plano desenhado, né, uma ideia aí de plano desenhado. Tem um ponto A, que é o ponto que eu sei que pertence ao plano, eu fixei ele para ele pertencer ao plano, e coloquei um ponto P genérico aqui também nesse plano. Então, eu vou dizer que esse vetor AP, eu quero analisar se esse vetor AP é ortogonal ao vetor N, que é o vetor normal. Só que assim, ó, gente, eu não preciso, né, esses dois vetores, o vetor AP e o vetor N, eles não precisam ser vetores partindo de um mesmo ponto, né? A gente tem que lembrar que quando a gente está falando em vetor, o contexto genérico, na verdade, se eu olhar para o vetor AP e para o vetor N, para as coordenadas desses vetores e calcular o produto escalar entre esses dois caras, eu estou olhando, na verdade, para dois vetores que estão lá na origem de R3. Eu estou calculando o produto escalar entre as coordenadas desses caras aqui, quando eu olho para esses sujeitos partindo da origem de R3. Então, a representação desses caras aqui, a professora não está partindo do mesmo ponto, não tem problema, porque eu estou pegando o quê? Eu estou pegando um representante deste vetor, né? Desse vetor AP, um representante em um ponto genérico qualquer, uma posição genérica qualquer de R3, e quando eu estou pegando o vetor normal, eu também estou pegando um representante desse cara em uma posição genérica qualquer de R3, tá? Então, eu estou pegando vetores paralelos, vetores equivalentes, porque lembra que vetor é aquela história, né? Aquele saco com um monte de gente que tem mesma norma, mesma direção, mesmo sentido e tal. E esse cálculo desse produto escalar aqui é feito com os representantes desses sujeitos lá na origem, então tá tudo bem, né? Vai ter, se eu pego os representantes deles lá na origem, eu tô olhando para as coordenadas desses caras, tem dois vetores partindo da origem, vai ter um planinho que contém esses dois caras, eu vou olhar esse produto escalar desses caras e esse ângulo em cima desse plano que contém esses dois sujeitos. Então, funciona, apesar desse desenho aqui parecer esquisito, né? Dá a sensação de que, meu Deus, como que ela vai calcular esse produto? Mas confia, tá teoricamente correto, tá? Não tem problema nenhum não, porque você vai fazer as contas com coordenadas de vetor e isso é lá na origem. Beleza, agora o que significa fazer então o vetor AP produto escalar com o vetor normal? Esse produto escalar é também conhecido como produto interno, tá, gente? Dependendo do contexto aí, é produto interno. Então, eu vou pegar um ponto genérico que eu quero verificar se está no plano. E se eu disser que, se eu conseguir garantir que esse cara está no plano, então eu garanto automaticamente, se esse ponto genérico P pertence a esse plano, que passa pelo ponto A e tem como vetor normal esse vetor N, que é um vetor não nulo, porque se ele for nulo não tem graça nenhuma, porque o vetor nulo, produto escalar com qualquer outro cara é zero, então não me importa essa situação, esse cara não é do nosso interesse, nosso interesse são os vetores não nulos. Eu digo então que esse ponto ele vai estar no plano se e somente se esse produto escalar é zero.
Então, quem que é esse produto escalar? O produto escalar do vetor AP com o vetor N, ele é dado multiplicando coordenada a coordenada. Tá, mas então vamos por partes. Eu tenho as coordenadas do vetor normal, do vetor N, e eu preciso das coordenadas do vetor AP. As coordenadas do vetor AP é P menos A. Então, se eu faço P menos A, eu tenho x menos x1, y menos y1 e z menos z1 como coordenadas desse vetor AP. O produto escalar entre esses dois caras vai ser multiplicar coordenada a coordenada e somar. Então, isso vai dar x menos x1 vezes A, y menos y1 vezes B, z menos z1 vezes c. Isso tem que ser igual a zero. Agora, aqui, na primeira e na segunda linha, esse ponto significa produto de produto escalar. Nesta terceira linha, esse ponto significa produto de número real, tá? Então, multiplica número real mesmo, porque isso aí é coordenada de caras, é números reais. Bora, faz conta com o número real. Só lembra que x, y e z são valores genéricos, é um ponto qualquer genérico, eu não sei quem eles são. São de fato variáveis nesse caso, nesta conta. Agora, x1, y1 e z1 são as coordenadas do ponto A e o ponto A eu conheço. E se eu conheço, são números reais. O mesmo acontece com o A, B e C, que são coordenadas do vetor normal, e o vetor normal eu conheço, portanto, eu conheço A, B e C. São números reais conhecidos. Conclusão, quando você faz essa conta aqui, a gente consegue separar em AX mais BY mais CZ. Aqui eu tenho três variáveis, x, y, z, porque A, B e C são números reais conhecidos, menos AX1 mais BY1 mais CZ1, em que o A, o B e o C são números reais conhecidos, x1, y1 e z1 são números reais conhecidos. Portanto, esta expressão aqui é um número real, que eu vou chamar de D, e eu conheço esse número. Bom, então se eu chamo esse cara aqui de D, eu chego em uma equação que é a seguinte: AX mais BY mais CZ mais D igual a zero. E esta equação é o que a gente chama de equação geral do plano. Tá? No contexto geral, essa é a equação geral do plano. Observe que nessa equação, e eu vou repetir isso algumas vezes, porque isso de fato é importante, os coeficientes das variáveis, porque aqui o que a gente tem de variável é x, y e z, os coeficientes são A, B e C, respectivamente. Só que o A, o B e o C são as coordenadas do vetor normal. Então, se eu olho para a equação geral, eu consigo da equação geral tirar o meu vetor normal do plano. Tá ali, tá escrito o vetor normal do plano. E aí, o que diferencia planos paralelos? O valor de D. Por quê? Porque essa constante D, ela depende do ponto por onde o plano passa. Se você olhar para a equação aqui em cima, quem está determinando o valor de D são os coeficientes do vetor normal, é o produto escalar do vetor normal com o ponto, de certa forma, se é que faz algum sentido isso, sabe? É multiplicação coordenada a coordenada das coordenadas do vetor normal com o ponto A. Então, é um número isso, né? E aí você está usando, então, o teu vetor normal e o teu ponto por onde o plano passa. Ou seja, quem está determinando o valor de D é o ponto por onde o plano passa, tá? Então, esse cara aqui, esse Dzinho, ele está vinculado ao ponto. Isso é importante. Vamos lá. Então, algumas observações que a gente pode tirar a partir dessa equação geral do plano. Vamos lá, ver se eu consigo não perder nenhuma dessas informações. Seguimos. Pela definição que a gente tirou, que a gente deu para plano, decorre que o plano fica perfeitamente determinado por um de seus pontos, que é o que a gente está chamando de A, e o vetor normal do plano, o vetor N. E aí, o que acontece? Então, é fácil ver que se eu pegar para todo número alfa diferente de zero, o vetor que seja dado, o vetor V, que é igual a alfa vezes N, também é normal ao plano. Por que esse cara também é normal ao plano? Porque você está pegando o teu vetor normal, você está multiplicando por uma constante diferente de zero e
multiplicar o vetor por uma constante é obter um vetor paralelo ao vetor que você tem, só que maior, porque multiplicar por constante, maior ou menor, no caso, depende do valor de alfa, multiplicar o vetor por constante, ele mexe basicamente no tamanho do teu vetor, né? E se essa constante for número real negativo, ele vai mexer no sentido também, tá? Mas ele não mexe na direção do vetor. E é a direção do vetor que garante a normalidade, o fato do vetor formar ângulo de 90 graus com o teu plano, né? Que garante essa ortogonalidade entre o vetor e o plano. Então, qualquer múltiplo escalar que você pegar do teu vetor normal, vai ser normal ao teu plano, né? Porque vai ter a mesma direção do vetor normal do plano. Então, eu posso, né, isso aqui garante, eu quero facilitar um pouco minhas contas, a equação, o exercício me deu um vetor normal com um tamanho gigantesco, eu quero diminuir um pouquinho a escala, quero trabalhar com números menores, você pode trabalhar com números menores sem problema nenhum, tá? Observação 2. Sendo n normal ao plano, ele será ortogonal a qualquer vetor do plano, a qualquer vetor do plano. Tá? Então, se eu pegar qualquer vetor do meu plano, calcular o produto escalar desse vetor do plano com o vetor normal, o resultado tem que ser zero, a não ser que você está fazendo conta errada. Tá? Por quê? Porque o vetor normal vai ser ortogonal a qualquer vetor do plano. Próxima, se eu pegar dois vetores u e v não paralelos e pertencentes ao plano, aqui eu vou abrir um parênteses, esses dois vetores podem ser vetores paralelos ao meu plano, que estejam no plano ou que sejam paralelos ao plano, vai funcionar igual. O produto vetorial de u por v é um vetor w. Que propriedade que o produto vetorial de u por v tem? Né? Quando eu calculo o produto vetorial do vetor u pelo vetor v, eu obtenho o vetor w e a propriedade importante que esse produto vetorial tem é que o vetor w ele é ortogonal a u e ele é ortogonal a v. Lá nas videoaulas que eu estava explicando sobre o produto vetorial, eu bati bastante nessa tecla, né? Por quê? Porque isso é relevante. Por que isso é relevante aqui nesse contexto? Porque se o vetor w ele é ortogonal a u e ele é ortogonal a v, ele vai ser normal ao plano que contém o u e o v. Ou vai ser normal a planos paralelos a esses dois vetores u e v. Tá? Então lá quando eu digo que se eu tiver dois vetores que pertencem ao plano, eu tenho um plano determinado, é porque eu posso pegar esses dois vetores, calcular o produto vetorial desses dois caras, obter um vetor w, esse cara vai ser o vetor normal ao plano, então eu tenho um vetor normal ao plano, ganhei o vetor normal ao plano, me falta o quê? Um ponto do plano. Achei o ponto do plano, a gente já acabou de ver como que a gente calcula a equação geral dele, tá? Então, isso que é muito importante saber trabalhar com produto vetorial. Então, note que aqui a gente está puxando de novo produto escalar e produto vetorial, tá? Para conseguir trabalhar. Próxima, observação 4. O vetor n normal ao plano π, sendo o vetor n normal ao plano π, quaisquer dois vetores u e v não paralelos pertencentes ao plano, a gente tem o quê? Que existe um escalar alfa real, tal que o vetor w obtido pelo produto vetorial de u por v é um múltiplo escalar do vetor normal. Então, você pegou o teu plano, tá? Pegou o teu plano, bonitinho, teu plano. O teu plano ele tem um vetor normal, que é o vetor n, beleza? Agora, você pega dois vetores quaisquer que pertencem ao teu plano, que sejam vetores não paralelos, porque vetores paralelos, quando você vai calcular produto vetorial, dá zero, né? Que daí vai ter duas linhas múltiplas escalares uma da outra e aí o produto vetorial dá zero. Então, pega dois vetores não paralelos. Dois vetores não paralelos que estejam no teu plano, beleza? Pega esses dois vetores não paralelos que pertencem ao teu plano e calcula o produto vetorial desses caras, de u e v. O que a gente obtém? Um vetor w. O que
que a gente sabe pela observação anterior? Que esse vetor, a gente sabe, por definição de produto vetorial, que o vetor W é ortogonal a U e ele é ortogonal a V. O que a gente sabe pela observação anterior? Que ele vai ser normal ao plano. O que eu estou acrescentando de informação aqui? Que além dele ser normal ao plano, ele é um múltiplo escalar do vetor que você pegou lá normal ao plano inicial. Tá? Então, se eu tinha um vetor normal ao plano, quando eu calculo o produto vetorial de dois vetores quaisquer que pertencem ao plano, eu obtenho o quê? Um múltiplo escalar daquele normal que eu já tinha, que eu já conhecia. Tá? Então, isso guarda aí, porque dependendo do tipo de situação que você está resolvendo, uma observação dessas diferente pode ser útil, tá? Observação 5. Note que os três coeficientes A, B e C da equação geral do plano representam as coordenadas de um vetor normal ao plano. O vetor que você está usando para calcular esse cara aí, ou um múltiplo escalar qualquer do vetor que você está usando para calcular a equação geral do plano. É um cara que ele é normal ao plano. Ponto. Tá? Segue a vida. O vetor normal é também normal a qualquer plano paralelo ao plano π. Então, planos paralelos, essa observação é importante porque ela diz o seguinte: planos paralelos possuem o mesmo vetor normal ou possuem vetores normais múltiplos um do outro, que é o equivalente a dizer que possuem vetores normais paralelos, beleza? Bom, exemplo, né? Vamos colocar essa coisa em número um pouco. Se o plano π possui a equação geral dada aqui embaixo, 2x mais 4y menos 6z mais 3 igual a 0, então, um possível vetor normal para esse plano é esse cara aqui, ó, 2, 4 e menos 6. De onde que eu tirei ele? Daqui, ó, o 2 multiplicando x, portanto, é a coordenada x no meu vetor normal. O 4 multiplicando o y, portanto, é a coordenada y no meu vetor normal. Menos 6 multiplicando z, portanto, é a coordenada z no meu vetor normal. Quer ver um outro possível vetor normal para esse plano? Pega o seguinte, multiplica por meio esse teu vetor normal, n. Isso vai dar meio que multiplica 2, 4, menos 6. Que vai dar esse cara? Vai dar 1, 2 e menos 3. Este sujeito aqui, que eu vou chamar de N1 para diferenciar a brincadeira um pouco, também é normal ao meu plano, tá? Por quê? Porque ele é um múltiplo escalar do vetor normal que está escrito na equação do plano, beleza? Então, ele também é normal ao meu plano. Não é exatamente normal que vai me ajudar muito aqui, mas assim, ele também é normal ao plano. Então, quando você estiver resolvendo um exercício da vida aí, tá? Que pede um vetor normal ao plano e você tem a equação geral do plano, é só catar esses caras aqui, ó. Tá? Só catar os coeficientes que estão aqui. Não tem mais nada para fazer. Eu fiz aqui firula, tá? Só para ir pegando aí que dá para fazer, tá bom? Seguimos. Se o plano possui este cara aqui como equação geral, menos 2x menos 5y mais 2z mais 4 igual a 0, então o vetor menos 2, menos 5 e 2 é normal ao plano. Além de ser normal ao plano, ele vai ser também normal a todos os planos paralelos ao plano π, tá? E aí, como esse vetor n aqui, ele vai ser normal a todos os planos que são paralelos ao plano π, então eu consigo exibir uma equação geral para todos os infinitos planos que são paralelos ao plano π. Basta fazer o quê? Escrever essa equação aqui, ó, e deixar a variável d aqui, ó. Tá? Então, menos 2x menos 5y mais 2z mais d igual a 0,
Esse cara aqui é uma equação geral para uma família de planos paralelos ao plano π. Se você troca essa constante d por 1, por 2, por 3, por 4, por 5, por 0, por 10, não importa, você vai trocando essa constante d, você vai gerando um novo plano paralelo ao plano π original. Se você colocar o d como sendo zero, você pode fazer a conta aí rapidinho, né? Se esse d for igual a zero, esse plano vai passar pela origem, porque a origem é um ponto de coordenadas 0, 0, 0. Quando eu coloco d igual a zero, x, 0, y, 0, z, 0, dá zero. Então, se o d for zero, é um plano que vai passar pela origem. Se o d for diferente de zero, daí já dá complicação, né? Não necessariamente passa pela origem. Aí tem que trabalhar um pouquinho, né? Na verdade, se o d for diferente de zero, se o d for, faz a conta, se o d for diferente de zero, se o d for igual a 2, pensa comigo, se o d for igual a 2, a origem continua sendo um ponto de coordenadas 0, 0 e 0. Se eu coloco x0, y0 e z0, esse primeiro pedaço da equação aqui dá zero. Então, esse plano só vai passar pela origem se o meu d for zero. Se o d for diferente de zero, não vai passar pela origem, né? Porque o primeiro pedaço da equação aqui é zero, tá? Então, esse d é o que diferencia os planos paralelos. Quando ele for zero, é um plano que passa pela origem, tá? Ok, vamos lá. Considere agora um plano π, cujo vetor normal é esse cara aqui, 3, 2 e menos 4, e contém o plano A, 2, menos 1 e 3. Determine a equação geral desse plano. Como que, dado um vetor normal e um ponto que pertence ao plano, eu escrevo a equação geral do plano? Agora que sabemos que cara tem a equação geral do plano. Porque lá no começo da aula a gente fez algo parecido com isso, só que a gente fez para deduzir a equação geral do plano. Aquela conta que eu fiz lá, que eu peguei um ponto A, um normal, um genérico, tananã, calculei aquele produto escalar, eu fiz para deduzir qual é a equação geral do plano. Agora a gente sabe que cara tem uma equação geral do plano, dado um vetor normal e um ponto, como que eu acho a equação geral do plano, tá? Então, vamos lembrar aqui quem que é a equação geral de um plano, tá? Só para... aqui. Então, uma equação geral de plano, ela é do tipo ax mais by mais cz mais d igual a zero. Foi isso que deduzimos lá nos primeiros slides. E nessa equação, o a, o b e o c são as coordenadas do vetor normal. E o d está atrelado ao ponto, certo? Por onde o plano passa. Lembrar isso tudo, ok? Então, como que a gente calcula, sabendo disso tudo, como que a gente calcula a equação geral desse plano? Então, eu vou colocar aqui de volta essa continha aqui. Então, a gente vai pegar o seguinte, olha, vai sabendo quem que é o vetor normal, sabendo onde que eu substituo as coordenadas do vetor normal nesta equação, eu vou obter uma geralzona de todos os planos paralelos, que é essa daqui, 3x mais 2y menos 4z mais d igual a zero. O que que eu fiz? Eu substituí o a pela coordenada x normal, o b pela coordenada y e o c pela coordenada z do vetor normal. Beleza. Agora eu tenho que determinar o d, e esse d depende do ponto por onde o plano passa. Como que eu faço isso? Eu substituo as coordenadas do ponto nesta equação e calculo o valor de d. Então, olha só, quais são as coordenadas do ponto? 2, menos 1 e 3. Substituindo nessa equação, eu fico com 3 vezes 2, mais 2 vezes menos 1, menos 4 vezes 3, mais d igual a zero. Eu estou afirmando para vocês que essa conta aqui, ó, dá menos 8, beleza? Não confiem em mim. Abaixa a cabeça, pega papel, caneta, faz a conta aí, vai.
e, portanto, o meu D vale 8. Se o meu D vale 8, a equação geral do plano fica 3x mais 2y menos 4z mais 8 igual a zero. Encontrei a equação geral do plano. Observe que é um pouquinho mais rápido do que calcular aquele produto escalar que a gente calculou lá atrás. Por quê? Porque lá atrás a gente estava deduzindo a equação geral do plano, agora a gente já conhece, a gente vai usar, tá bom? Eu quero agora escrever a equação geral do plano que passa pelo ponto A e é paralelo ao plano π. Esse cara aqui, ó, menos o cara de equação 2x menos 3y mais z menos 6 igual a zero. Certo? É isso que a gente quer fazer. Então, vamos fazer. Esse aqui é pra gente fazer junto. Beleza. Eu sei um ponto por onde o plano π passa, tá? E sei que ele é paralelo a esse plano π1, beleza? O que eu preciso para poder escrever a equação geral de um plano? Um ponto e o vetor normal ao plano. Ah, professora, mas o exercício não deu o vetor normal do plano. Beleza, não deu, mas ele deu o quê? A equação de um plano paralelo. Então, a gente vai pensar o seguinte, olha, se o meu plano está aqui, o paralelo está aqui, o vetor normal desse cara tá aqui, o vetor normal desse cara tá aqui. O que a gente sabe? A gente sabe que se os planos são paralelos, os vetores normais são paralelos também, né? A gente consegue olhar nessa figura e pensar isso, são vetores normais, são paralelos também. Então, eu posso pegar o quê? O vetor normal de π1, tá? Que eu vou chamar aqui de N1, e usar ele vai ser o vetor normal do plano que eu estou procurando. E quem que é esse cara aqui? Esse cara aqui é o cara de coordenadas 2, menos 3 e 1, certo? Então, este é o que eu vou usar para calcular o plano π. Então, o meu plano π vai ser o quê? Vai ser 2x menos 3y mais z mais aquele D lá que incomoda, que é onde a gente quer chegar, isso aqui igual a zero. Putz, mas agora que eu sei uma generalista de todos os planos paralelos ao plano π, inclusive o que passa pelo ponto A, eu vou fazer o seguinte, olha, o A, ele precisa pertencer ao plano. E isso só vai acontecer se ele satisfizer a equação do plano. Então, eu vou fazer ele satisfazer a equação do plano. Vou colocar aqui, e vou calcular o meu valor de D. Beleza? Agora, eu vou tentar não errar a conta. 2 vezes 3, 6. 3 vezes 1, 3. Nananana, mais D igual a zero. Tá, aqui. 6 menos 3, 3. Menos 4, mais D igual a zero. Isso vai me dar menos 1 mais D igual a zero e, portanto, o meu D vale 1. Então, a equação que eu estou procurando, ela é 2x menos 3y mais z mais 1 igual a zero. Tá aí, equação do plano buscado. Beleza? Próximo. Determine a equação geral do plano que passa pelo ponto A e é perpendicular a essa reta R aqui, ó, certo? Então, o que está acontecendo aqui? Às vezes você tem que fazer um desenho na vida, né? Para enxergar o que está rolando. O plano está aqui. Um vetor normal ao plano está aqui, beleza? Ele vai ser ali bonitinho. Cadê? Ah, eu precisava de uma coisa menorzinha, inclusive. Ah, não deu. Vou fazer assim, tá bom. Aqui, lá e lá. Tá aqui o teu vetor normal. A reta, eu tô dizendo, o exercício está afirmando que essa reta, ela é perpendicular ao plano. Porque eu quero a equação geral do plano π que passa pelo ponto A e é perpendicular à reta. Então, tem um ponto A aqui em algum lugar, tá nesse plano, e é perpendicular à reta. Aonde tá a reta? Uai, a reta tá aqui, ó. Em algum lugar ali, formando o ângulo de 90 graus. Aonde que está o vetor diretor dessa reta? Em cima da reta aqui, ó.
E aí, o que está acontecendo com o vetor diretor da reta e o plano? São ortogonais. Então, o vetor normal que eu vou usar, porque assim, eu preciso escrever a equação geral do plano. Para escrever a equação geral do plano que passa pelo ponto, eu preciso saber o ponto e o vetor normal. Quem que eu vou usar como vetor normal nesse caso? O vetor diretor da reta. Por quê? Porque a reta é perpendicular ao plano. Se a reta é perpendicular ao plano, o vetor diretor da reta é perpendicular ao plano e, portanto, normal ao plano e, portanto, serve como vetor normal que eu preciso. Então, tá. Então, eu vou pegar aqui o vetor diretor dessa reta. Aonde que eu acho o vetor diretor mesmo? Multiplicando a variável da tua reta, né? Lembra? Sempre multiplicando a variável da reta. Eu vou procurar vetor diretor ali, nesses caras aí. Né? Então, tô aqui, ó, multiplicando a variável da reta. Então, o vetor diretor dessa reta é o vetor de coordenada 2, menos 1 e 3. É esse cara aqui, 2, menos 1 e 3. 2 no x, menos 1 no y e 3 no z. E esse é o cara que eu vou usar como normal do meu plano, beleza? Então, a equação geral desse plano vai ser 2x menos y mais 3z mais d. Aqui eu estou usando a equação geral de geral do tipo todos os paralelos, tá? Bom, mas eu quero que esse plano passe por um ponto muito específico, que é o ponto A. Então, eu vou substituir as coordenadas do ponto A nessa equação generalista para poder calcular o valor de d. Então, substituo as coordenadas, o x vale 2, o y vale 1, o z vale menos 1. Faço conta com isso, dá d igual a 0, certo? Faz a conta aí. Baixa a cabeça, faz a conta aí, confia que dá d igual a 0, beleza? Bom, então, a equação geral do plano que eu estou procurando é o 2x menos y mais 3z igual a 0. E esse plano, como o d vale 0, é um plano que passa pela origem de R3, tá? E se ele é um plano que passa pela origem de R3, parênteses aqui, ele vai ser um subespaço vetorial de R3 de dimensão 2, tá? Só guarda isso de informação para o futuro. Mal não faz, ok? Ali algumas observações a mais, né? A gente até agora fez o quê? A gente pegou um ponto e o vetor normal e calculou a equação geral do plano, tá? Agora, como que eu faço para obter coordenadas de outros pontos que pertencem ao plano? Né? Eu quero, tá, beleza, eu tenho um ponto, o exercício deu um ponto do plano, mas eu quero um outro ponto do plano. Como que eu faço para encontrar um outro ponto do plano? A equação geral do plano, ela tem 3 variáveis, né? Para você encontrar as coordenadas de um ponto, você precisa do valor de coordenada de um ponto em R3 é x, y e z. Então, você precisa do valor de x, do valor de y, do valor de z. Só que assim, a tua equação de plano tem 3 variáveis x, y e z. Como que eu vou usar essa equação em 3 variáveis para determinar 3 variáveis? É um negócio meio bizarro, certo? Então, o que que você vai fazer? Você vai chutar 2 variáveis. Então, eu posso ter x e y valores quaisquer, tá? Em R3, qualquer número real, para x e para y. Aí eu vou pegar esses 2 valores de x e de y que eu estou chutando e escolhendo, substituir na equação geral do plano e calcular o valor de z, certo? E aí você tem, então, as coordenadas de um ponto que pertence ao plano. Você poderia escolher um valor para x e para z aleatório, substituir na equação do plano, vai transformar isso em uma equação em uma única variável, y, e aí você calcula o valor de y, tá? Então, você escolhe sempre, atribui valores para 2 das variáveis, quais tanto faz, tá? Qual 2 variáveis você vai escolher, tanto faz. E aí você, ao atribuir valores aleatórios para 2, você calcula o valor da terceira variável, tá bom? Então, aqui eu peguei um exemplo, um plano, substituí 2 valores para x e para y, tá? Então, em x valendo 2 e em y valendo 4, e calculei o valor de z. Nessa brincadeira, o z vai ter que ser igual a 0.
E aí, ao fazer essa conta, a gente obtém o quê? Que o ponto de coordenadas 2, 4 e 0 vai estar no plano, porque eu fiz o cálculo para que, calculei a terceira coordenada para que ele esteja no plano, tá? Bom, próximo exemplo é determinar a equação geral do plano que passa pelo ponto A e é paralelo aos vetores U e V. Lembra que lá, quando a gente começou a aula, eu falei o seguinte, que se eu tiver um ponto e um vetor normal ao plano, eu consigo encontrar a equação geral do plano, e lá a gente fez uma conta de como que se calcula isso. Mas eu disse também, agora é no segundo caso, que se eu tiver um ponto do plano e dois vetores que sejam paralelos ao plano, eu também consigo encontrar a equação geral do plano, tá? E como que a gente faz isso? Aqui eu vou fazer num caso particular, com números, porque é onde as pessoas se sentem mais confortáveis, mas você pode aplicar isso num caso geral qualquer, tá? Eu vou construir, eu tenho dois vetores, o vetor U e o vetor V, e um ponto A, tá? Eu vou fazer de conta, só porque fazer de conta é legal, tá? Você tá com o teu plano aqui, e eu vou pegar o vetor, eu vou fazer de conta que eu tenho o vetor U aqui, que eu tenho o vetor V lá. Esses caras aqui eu tô pegando no plano, o ponto A está aqui, beleza? Essa é a brincadeira. E aí, o que eu quero? Eu quero a equação geral desse plano aí, tá? Como que eu vou buscar essa equação geral desse plano? Eu vou pegar um ponto P de R3, genérico, e eu vou dizer que o ponto P pertence ao plano se o vetor AP for um múltiplo, for combinação linear dos vetores U e V, tá? Como que eu consigo verificar que o vetor AP é uma combinação linear dos vetores U e V de forma rápida, fácil de se fazer isso? Eu faço isso usando o produto misto destes três vetores, do vetor AP, do vetor U e do vetor V. Por quê? Porque o produto misto de três vetores, se o produto misto for igual a zero, ele me garante que os três vetores estão no mesmo plano. Se o produto misto for diferente de zero, ele vai dar o volume do paralelepípedo gerado por esses três vetores, né? Isso é algo que a gente estudou lá atrás quando estava estudando o produto misto de vetores. Então eu vou fazer o quê? Eu quero que o ponto P pertença ao plano. Eu pegando um ponto genérico de R3, um ponto de coordenada x, y, z. Esse eu não conheço, é um genérico de R3. E eu quero que ele esteja no plano, porque eu quero gerar a equação geral do plano. Então, para que ele esteja no plano, eu preciso que esse produto misto seja igual a zero, para que o vetor AP seja combinação linear dos vetores U e V. Então, eu vou fazer esse produto misto forçando ele a ser igual a zero. Então, eu vou calcular o vetor AP, que é P menos A, né? Então, coordenadas do ponto P menos coordenadas do ponto A. Então, e esse cara eu vou colocar na primeira linha dessa matriz. Então, vai ficar x menos 2, y menos 3 e z menos 4, porque o ponto A tem coordenadas 2, 3 e 4. Na segunda linha da matriz, eu coloco as coordenadas do vetor U. Na terceira linha, eu coloco as coordenadas do vetor V. E aí, eu calculo o determinante desta matriz 3 por 3. Eu fiz a conta aqui. Eu convido você que está assistindo essa videoaula a fazer a conta aí no seu papel. Dá um pause no vídeo, faz essa conta. Garante que você entendeu como que faz essa conta, beleza? E aí, a gente chega na equação menos 12x mais 2y menos 2z mais 26. Se esta equação for igual a zero, então o ponto pertence ao plano. Portanto, esta equação é a equação geral do plano. É uma outra forma de exibir a equação geral do plano. Então, lembra que eu falei que a gente tinha os três casos que a gente ia explorar, como é que a gente chegava neles? Pois é, tá aí uma situação. Se eu tiver dois vetores e um ponto, eu consigo exibir uma equação geral do plano. Um caminho, no meu entendimento hoje, mais rápido para exibir a equação geral do plano nesta situação é este, tá? No meu entendimento hoje, mas é aquela coisa, né? Você faz aquilo que você está mais familiarizado a fazer, que
que você está mais acostumado e você entendeu melhor, né? O caminho que você vai pegar para trabalhar é aquele que for mais confortável para você. Eu hoje entendo que se eu tiver 2 vetores e um ponto do plano, o caminho mais rápido para exibir a equação geral do plano é esse, tá? Bom, por essa aula era isso. Espero que o conteúdo tenha ajudado você a entender um pouquinho sobre a equação geral do plano. Considere deixar o like aí no vídeo, se inscreva no canal, né? Essa brincadeira de se inscrever no canal é bem importante, tá, gente? Porque isso impulsiona o canal, quanto mais inscritos, né? Maior a chance de pessoas visualizarem, né, os vídeos e isso também mostra, né, que o conteúdo está sendo útil para vocês e que o trabalho que eu estou desenvolvendo aqui tem alguma utilidade para alguém, beleza? Muito obrigada pela atenção de vocês, bons estudos e até a próxima videoaula.